Oi, gente! Então eu tô aqui um pouco pra falar sobre minha experiência com o documentário da Anne Frank. Bom, no documentário é apresentado o relato de 5 mulheres que foram vítimas do Holocausto e que sobreviveram a ele, e principalmente é contada a história da Anne Frank, né? Então, com o documentário eu acho que eu pude ter um contato muito mais próximo com as vítimas, tipo, elas detalharam bastante o que elas sentiram ao longo de todo o Holocausto, então você se sente muito mais próximo da história. Inclusive, a cada hora que a narradora falava um trecho, eu tenho o livro da Anne Frank que eu li no 8º ano, que era assim mesmo o diário dela. Eu acho ele perfeito, porque ele é idêntico ao diário que ela tinha. Então, a cada trecho que ela falava, eu ia lá, abria o livro e me sentia muito mais conectada com a história. A principal mensagem que eu tirei de todo o documentário, com certeza, é a questão de, tipo, sempre continuar a lutar. Porque elas dizem que toda dor, todo sofrimento, toda solidão que elas tiveram, que era bastante, elas tentavam transformar ao máximo isso em força para continuar, e por isso que é uma das razões delas terem sobrevivido. Elas falam que elas tiveram muita força, e óbvio que elas tiveram. Então eu com certeza indico esse documentário para vocês, se vocês querem ter um contato tipo mais próximo assim para saber os relatos das vítimas. Eu acho que ele é muito interessante para isso. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra contar um pouco da minha visão sobre o documentário que eu assisti, que no caso foi da Anne Frank. E bem, no filme é contado as experiências que essas pessoas tiveram dentro dos campos de concentração, todos os seus traumas e tudo mais. E no decorrer do documentário, eles mostram diversas imagens, vídeos e até mesmo os depoimentos das mulheres que sobreviveram. E quando a gente para analisar tudo, a gente percebe o quão desumanas foram as atitudes tomadas contra os judeus e que aquelas ações foram totalmente absurdas. E tipo, o fato de existirem pessoas que acreditam que o Holocausto não foi totalmente real, ou então pior ainda, que apoiem esse tipo de ideia, faz a gente refletir muito em como devemos agir na nossa sociedade com o próximo, né? E tipo, se a gente vê o mundo como ele está agora, a gente percebe que não mudou muita coisa. Ainda existem muitas situações de racismo e preconceito. Por mais que agora a gente esteja melhorando um pouco, ainda precisa evoluir muito na humanidade, né, de uma maneira geral. O jeito de pensar e agir em relação ao próximo, que deveria ser com respeito, né, que seria o correto. Eu acho que essa foi a lição mais importante que eu tirei de todo o documentário. Ele é muito interessante, então se um dia você tiver tempo e oportunidade de assistir, recomendo que assista porque vale a pena, beleza? É isso. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra fazer um comentário sobre o que eu achei do documentário sobre Anne Frank, que retrata um fato histórico que ocorreu durante o Holocausto. E o que ocorreu durante o Holocausto foi algo totalmente desumano. E querendo ou não, isso infelizmente ainda ocorre no nosso dia a dia, em relação aos tratamentos das mulheres, como os judeus são tratados, o racismo, o preconceito, a xenofobia. Apesar desse documentário ser um fato antigo, isso ainda é presente no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente vem tentando mudar com o tempo. Só que infelizmente nem todo mundo tem essa noção, essa consciência. Esse documentário, ele tenta te passar a visão de como você deve tratar o próximo, você pensar antes de tomar certas atitudes, de você mudar o seu pensamento em relação ao outro. E essa é a minha visão sobre o filme. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o documentário que o meu grupo escolheu, que foi o da Anne Frank. Bom, nesse documentário é retratado como foi o movimento nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mostra a crueldade dessa ideologia que prezava principalmente pelo antissemitismo, que era colocar a cultura ariana, a raça ariana, como superior e tudo aquilo que era diferente como inferior. E o principal povo que sofreu com isso foram os judeus, que habitavam a Europa na época e foram perseguidos, caçados e torturados apenas por pertencerem a uma etnia, a uma raça diferente. Toda essa perseguição aos judeus foi chamada de Holocausto, e o documentário retrata isso principalmente com vídeos mostrando toda a tortura, como eram tratados e como viviam os judeus nos campos de concentração, como eram as valas comuns que eram colocados dezenas de judeus juntos depois de mortos, e também ele retrata isso por meio de relatos de pessoas que passaram por isso. E esse documentário, por ser da Anne Frank, tem um enfoque principal e deixa uma mensagem no final. Algo que a Anne sempre prezava, que era sempre ter esperança, sempre acreditar que apesar de tudo as coisas iam dar certo. E no final do documentário, eles colocam uma frase que estava escrita na capa do diário da Anne,
que está escrito em francês, mas significa seja gentil e tenha coragem. Pois foi toda essa coragem e essa determinação que fizeram a Anne ser quem ela é hoje, a principal figura da resistência contra o movimento nazista. What makes the Shoah distinct from other genocides is, number one, the perpetrator is the most advanced society in Western civilization, who uses all of the tools of that civilization in order to destroy. Secondly, Germany kept records. So it's the most documented genocide in history. Thirdly, only Germany had the idea we're going to eliminate the Jews everywhere. It involved 22 countries. It evolved over 12 years in which the killing took place in 4, not in anger, but in a systematic program of annihilation.